Vamos falar sobre boca que fede cocô, mau hálito com cheiro de cocô? Bom, você tem uma almofadinha bem lindinha, bem fofinha, né? Não é a realidade do nosso cocô, né? Não tem cheirinho, não me desagrada, pelo contrário, é uma pelúcia bem fofinha. Mas o que as pessoas me dizem? Por que é, Karine? Por que? Na verdade, elas querem saber por que eu tenho cheiro de cocô? Meu hálito parece que sai pela narina, pela boca. Isso aí existe? O cheiro, esse cocôzinho, ele é capaz do cheirinho dele sair lá do intestino, vir pela corrente sanguínea, passar pelo pulmão e aí, passando pelos pulmões, ele vai ser eliminado pelo nariz e pela boca? Não, isso é pouco provável que aconteça. Só que a gente tem uma doença, que são as doenças gengivais. Essas doenças gengivais, gengivite, periodontite, periimplantite, ou seja, quando você tem implante, tem alguma infecção lá dentro. São doenças que levam à formação de um gás de nome bem complicado que se chama metilmercaptano. Esse gás, ele é eliminado, né, na verdade, quando a gente tem essas doenças, pela boca. Então esse cheiro ele não sai ruim pelas nossas narinas. E aí realmente ele tem um odor bem característico, bem semelhante a cocô. Realmente se assemelha e muito. E aí, o que acontece? Me fala, Karine, me explica direitinho, um pouquinho, o que é a gengivite, a periodontite, e é para isso que eu tô aqui hoje, para tirar esse problema aí da sua cabeça, para a gente tentar resolver essa situação. Bom, primeira coisa que eu vou te orientar é o que? Se você acredita que seu hálito realmente ele incomoda muitas outras pessoas, que você não pode conversar de pertinho, não pode beijar, que, sei lá, aconteceu um monte de problema na sua vida em função da qualidade do seu hálito, eu te aconselho a perguntar. Se você tiver, por exemplo, morar com alguém da sua casa, da sua família que seja de confiança, se você for casado, se você tiver um relacionamento, né, um namorado, então que você saiba bem mesmo, através de outra pessoa, quais são os momentos que essa pessoa sente seu hálito alterado. Ela sente ele alterado o dia todo, ou ela nunca sentiu. Então você tem que ver se essa pessoa é uma pessoa que realmente ela vai te dizer a verdade. E não tem por que a gente mentir. O cheiro desagradável que sai pela nossa boca, pelo nosso nariz, pela que a gente tenha nas axilas, nos pés, na vagina, no pênis, no bumbum, em qualquer parte que for do nosso corpo, ele tem que ser avisado. Quando a gente fica com vergonha de falar isso, é claro, é uma situação super difícil, mas a gente tem que avisar. Quando a gente fica com essa vergonha que não conta para outra, às vezes ela passa pelo problema sem saber que está passando por aquilo. Então, no caso, quando você for perguntar para outra pessoa, fale para ela, olha, não precisa de ficar com vergonha de me falar. E se você realmente não está acreditando que ela está falando para você, ah, não tem, ah, tem, mas tem de vez em quando, você pode consultar mais de uma pessoa. Então, pessoas que você saiba, né, que você sabe que você pode confiar nelas e que elas vão te poder ajudar a qualificar o seu hálito. Então, o hálito da gente, ele só tem duas possibilidades, que é quando a gente conversa ou abre a boca e quando a gente respira. Soltou pela boca, soltou pelo nariz. Só essas duas. Se eu tiver de boca fechada, os lábios fechados, esse hálito não sai pela boca. Se tiver a halitose vindo das narinas, ela pode ser de origem sistêmica, ou seja, de qualquer parte do nosso organismo, ou até mesmo das partes superiores das nossas áreas nasais. Então, a gente tem que perguntar para saber se realmente. E se a pessoa falou que você tem um hálito comprometido, qual seria a semelhança com aquele hálito? Seria um cheiro de cocô, realmente? Então tá. Então eu vou explicar, já que ela falou que é um cheirinho de cocô, eu vou te explicar por que pode estar acontecendo isso. Isso aqui, eu tenho um modelinho, esse modelo ele mostra pra mim um esmalte de dente, um dente sadio, a gengiva cor-de-rosa, que é uma gengiva sadia. Aqui eu tenho um corte desse dente e nesse corte
eu vejo que eu tenho o osso suficiente para manter, para estabilizar esse dente aqui dentro desse buraquinho, né? A gente tem os ligamentos periodontais, então tá tudo certinho aqui nesse corte que eu vejo desse dente. Se eu olhar, eu não tenho doença, eu não tenho inflamação da gengiva. Gengiva sadia é gengiva cor-de-rosa, mais saudável, com aspecto de casca de laranja. Ela não dói quando passa fio dental, não sangra de forma nenhuma. É uma gengiva bonita. Então, sabe aqueles buraquinhos que tem na laranja? É semelhante àquilo. Mas, preste bem atenção. Tem pacientes que fazem uso de fumos, né, de cigarros, e que aí sim, a gente tem uma gengiva que não sangra, mas que é uma doença oculta, tá certo? Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Então, esse é o caso de uma gengiva sadia. Agora, se eu vou acumulando placa, que é essa camadinha amarelada, ou esbranquiçada, ou mais alaranjada, depende muito da sua alimentação, aí sim, eu tenho a formação dessa placa sobre os dentes, que é o biofilme dental, e esse biofilme irrita a gengiva. A gengiva, ela não aceita desaforo. Então, quando a gente tem esse acúmulo, a gente pode desenvolver a litose, tanto por sulfidreto, por metilmercaptana, e a gente pode assim desenvolver esses gases que são gases com odor muito ruim. Só que essa placa, quando ela não está mineralizada, por exemplo, você escovou os dentes, passou mais ou menos 1h30, passei porque já tá áspero, né? Vai ficar áspero mesmo, sempre vai formar uma camadinha sobre os seus dentes. E aí quando a gente faz a escovação, bem feita, é claro, essa placa, ela tende ou pelo menos a desorganizar, ou a gente consegue removê-la completamente. Só que com o passar do tempo, nem sempre você vai conseguir remover 100% dessa camadinha. Por isso que a gente recomenda que vá ao cirurgião dentista pelo menos 2 vezes ao ano. Então essa camadinha amarelada, a gente tira ela dos dentes através da escovação e aí a gente evita a gengivite, que é uma inflamação, início de inflamação da gengiva. É um desconforto, é uma sensação que a gengiva está um pouco dolorida, que às vezes você passou o fio dental, está sangrando. Então a gente não teve perda óssea ainda, não teve comprometimento dos tecidos que seguram o dente, tá? O dente está dentro de um buraquinho. Então a gente tem isso aí é muito mais fácil de se resolver. Então você em casa fazendo a remoção dessa placa, cuidando bem de passar a fita ou fio dental, a minha preferência é a fita, aí sim a gente tem mais, evita essa formação da gengivite. Já, por exemplo, eu sou super desleixada, tem preguiça, dói, não quero passar o fio dental, você é resistente ao fio dental e escova assim, muito male, o que vai acontecer? A gente vai ter a periodontite. Gente, é uma conta que é super certa, eu canso de falar isso aqui no meu consultório. Não passa o fio dental, pode esperar, vai ter cárie entre os dentes, ou seja, tá vendo aqui, ó, não tem espaço de nada nesse manequim meu aqui. Então a gente tem cárie entre os dentes e a gente tem possibilidade de já perder o osso já também entre esses dentes e formação de tártaro. Então para isso que a gente tem que cuidar bem mesmo dos dentes. Agora, quando eu tô formando tártaro, que é uma massa endurecida, parece uma pedra. Sabe quando você tá andando, de repente anda e aí entra uma pedrinha no seu sapato, você consegue andar? Não, você tira o sapato, tira a pedra para poder continuar andando. Só que a gengiva não dá conta de mandar essa pedra embora. Então, quem manda essa pedra embora é o cirurgião dentista. Então, ele tem a técnica de raspagem, com ultrassom, com curetas manuais. Ele tem um processo que ele vai fazer essa remoção. Precisa ser removido, não pode ficar. Quanto mais essa pedrinha estiver acumulando aqui dentro, que é esse tártaro ou cálculo dental, que é o nome certo, a gente vai ter uma gengiva flácida, que chora sangue, que quando você passar fio dental vai doer muito mesmo, que vai ser desconfortável. E aí sim a gente tem mais possibilidade de fazer os gases do mau hálito, que no caso, esse principal gás, um dos principais é a metilmercaptana. Então a gente tem que evitar. Karine, mas é só por isso? Não, é claro que não é só por isso. A gente tem que cuidar, na verdade, não é só por causa da condição do hálito. O hálito, na verdade, ele é de todos os menores problemas. Pensa perder um dente, que coisa mais triste. E aí o dente balançando para lá e para cá. Quando esse osso ele vai sendo mais
como se diz, reduzido pela doença periodontal, a gente tem um osso que vai para lá e para cá, sim. E aí isso pensa, gente, ir para uma dentadura que é a prótese total, isso é muito triste. É claro que isso ainda existe no Brasil, mas seria bom que isso não existisse. Então, assim, a realidade que a gente tem hoje, principalmente a minha, né, é bem diferente do que a gente tinha anos atrás, mas a gente queria ver que todas as pessoas, porque antes se pensava assim, eu vou morrer, eu vou perder o dente, né? Importante é a gente preservar a nossa saúde bucal. E outra coisa, a questão do cheiro do cocô que é eliminado, não adianta você pegar um perfuminho e um spray, um enxaguante, uma balinha, chiclete, fitinha que põe sobre a língua, seja o que for, gente. Tomar café, encher a cara de água, fazer tudo o que você quiser, porque você não vai conseguir tirar esse cheiro ruim. Pode comer, pode fazer o que quiser. Você tem que fazer o tratamento periodontal, o controle dessa doença periodontal, seja ela gengivite, periodontite, seja o que for, principalmente se for implantes, para não perder, ou seja, se já perdeu um dente, já colocou implante, tá lá guardadinho dentro do seu osso, já tem uma coroa aí sobre esse dente. Coroa é a parte branca que a gente vê do dente. Isso aqui é como se fosse uma natural. A de mentira, ela vai ser muito semelhante a isso aqui, ela vem em cima do implante. Então a gente tem que tomar cuidado porque implante também se perde. Então tanto a periodontite, a periimplantite levam à formação desse gás que é a metilmercaptana. Então hoje a gente tem sim, eu tenho equipamento no consultório que eu consigo verificar se eu tenho mais gás, que é o sulfeto de hidrogênio, se é a metilmercaptana, se é de metilsulfeto. Além disso, não basta eu ter um equipamento, eu tenho que ter uma experiência clínica, eu tenho que ter uma vivência. Então, no consultório do cirurgião dentista, é obrigatório que ele faça sondagem periodontal, porque mesmo que ele te peça radiografias panorâmica, periapical, interproximal ou conhecidas também como bite wings, nem sempre ele vai conseguir ver essa placa mineralizada, esse cálculo dentro das suas gengivas, o tártaro. Então, no exame clínico, pela sondagem, que ele consegue perceber profundidade de sondagem, que tipo de placa, que tipo de cálculo, tem tudo. E além disso, gente, a gente tem no consultório evidenciadores do biofilme dental, que aí eles também, claro, eles pigmentam o cálculo, que é o tártaro. Então a gente conhece, hoje eu sei dentro do meu consultório, se aquela placa tá ácida, se ela é muito antiga. Por exemplo, quando eu tenho um tártaro ou uma placa muito antiga, ela se pigmenta de vermelho. Bom, na sua cabeça, vermelho é o quê? Normalmente está relacionado a perigo, não é? Opa! Então isso aí é a pior cor. Mas também, se eu tenho uma placa como essa aqui, ó, essa coisa amarela, horrorosa, que cor que na hora que eu evidenciar ela vai ficar? Ela vai ficar um azul bem claro. O que que significa isso? Que você tem alto risco para cárie. Gente, a melhor maneira para evitar tanto o cheiro de cocô, quanto o sangramento da gengiva, quanto a dor na hora de passar o fio dental, é visitando o cirurgião dentista pelo menos 2 vezes ao ano. Aí sim, você tem saúde bucal. E aí quando eu falo em saúde bucal, mau hálito não é doença, mas ele está mostrando pra gente que alguma disfunção está acontecendo aí normalmente dentro da sua boca. Para isso que a gente tem que cuidar, para evitar. Quem, afinal de contas, quer ter cheiro de cocô? Esse cocôzinho aqui é muito lindo, né? Mas ninguém quer ter cheiro de cocô, tá bom? Então fica aí esse vídeo. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva. Se você gostou, se ele vai ser útil, compartilhe, deixe seu like, me siga para mais vídeos, tá? E aí eu sempre vou fazer mais conteúdo para você que precisa de informação, que não sabe como procurar ajuda, tá bom? Um beijo grande e até a próxima.